O capitão Jake Morrison estava em frente ao espelho no seu quarto, ajustando o seu uniforme formal uma última vez. O tecido azul escuro estava perfeitamente passado e a insígnia prateada nos seus ombros refletia a luz. Aquela noite era importante, muito importante. Uma princesa de um dos impérios alienígenas mais poderosos da galáxia estava a visitar Unity Prime, a estação espacial humana que orbitava a Terra. Jake tinha sido escolhido para recebê-la e servir como seu guia durante a visita. Respirou fundo e olhou para o bloco de dados em sua mesa. Nos últimos 3 dias, ele estudou tudo sobre o Império Talin e seus costumes. Ele sabia como se curvar corretamente, quais palavras usar e quais tópicos evitar na conversa. Os Tawny eram antigos e poderosos. Eles viajavam entre as estrelas há milhares de anos, antes mesmo de os humanos descobrirem o fogo. A aprovação deles poderia ajudar a Terra a se tornar membro pleno da Confederação Galáctica. O amigo de Jake, o Dr. Henry Cole, entrou na sala com 2 chávenas de café. Henry era um cientista que estudava culturas alienígenas. Tinha cabelo castanho despenteado e óculos que pareciam sempre escorregar pelo nariz. Entregou uma chávena a Jake e tomou um gole da sua. "Está pronto para esta noite?" perguntou Henry. "Tão pronto quanto posso estar", respondeu Jake. "Só espero que tudo corra bem." Henry acenou com a cabeça. "Lembre-se de que eles são muito formais. Eles se importam muito com cargos e títulos. A princesa Zelar é jovem, tem apenas 19 anos, mas ainda assim é da realeza. Trate-a com respeito e tudo ficará bem." Jake terminou o café e colocou a chávena na mesa. "Respeito. Entendi." 2 horas depois, Jake estava no salão de recepção principal da Unity Prime. A sala era linda. Luzes brilhavam no teto como estrelas, e grandes janelas mostravam a curva da terra abaixo. Diplomatas de uma dúzia de espécies alienígenas diferentes enchiam a sala, conversando em pequenos grupos. Todos usavam as suas melhores roupas. O ar vibrava com conversas baixas e música suave tocando ao fundo. A comandante Lisa Park estava ao lado de Jake. Ela era sua chefe e a líder da equipa diplomática da Terra. Era uma mulher baixa, com olhos perspicazes e cabelos grisalhos presos num coque apertado. Ela passou 30 anos no serviço diplomático e já viu quase tudo. "Quase. A princesa deve chegar a qualquer momento", Lisa disse baixinho. "Lembre-se de que se trata de construir pontes. Precisamos deles do nosso lado." Jake assentiu. "Eu entendo." Um sino tocou suavemente e a sala ficou em silêncio. As portas principais se abriram e a princesa Salara entrou. Jake sentiu a respiração parar por um momento. Ela era impressionante. Sua pele tinha uma cor azul suave que parecia brilhar à luz. Seu cabelo era prateado e caía em ondas até os ombros. Os seus olhos eram violeta e percorriam a sala com interesse frio. Ela usava um vestido longo que brilhava como metal líquido e artandido, e atrás dela caminhavam 6 assistentes vestidos com uniformes iguais. Jake deu um passo à frente como planejado. Ele fez uma reverência à maneira Tawny, com uma mão sobre o coração e a cabeça baixa respeitosamente. Quando se endireitou, falou em Tawny perfeito. "Vossa Alteza, bem-vinda à Unity Prime. É uma grande honra recebê-la aqui. Sou o capitão Jake Morrison e terei o privilégio de servir como seu guia durante a sua visita ao espaço humano." Os olhos violeta da princesa Solara olharam para ele por apenas um segundo. Ela não sorriu. Ela não retribuiu a reverência. Simplesmente inclinou ligeiramente a cabeça em reconhecimento. Foi a resposta mínima possível, mas Jake continuou. Ele tinha preparado um breve discurso sobre os eventos da noite e a programação da visita dela. "Organizamos várias apresentações que esperamos que sejam do seu interesse", continuou Jake. "Amanhã mostrar-lhe-emos as nossas instalações de investigação, e no dia seguinte..." Ele nunca terminou a frase. Um alienígena alto, parecido com um inseto, com 4 braços, entrou na sala por uma porta lateral. Era o embaixador Ten Vok, um diplomata do governo central da Confederação. O rosto da princesa Zelara iluminou-se imediatamente. Ela afastou-se de Jake no meio da frase e caminhou em direção ao embaixador. "Embaixador Vak", disse ela calorosamente, falando na língua galáctica comum. "Que maravilha vê-lo aqui. Não sabia que estaria presente." Jake ficou parado ali, com a boca ainda entreaberta, com as palavras que estava prestes a dizer. A princesa agora estava de costas para ele, completamente concentrada no embaixador.
Era como se Jake tivesse simplesmente deixado de existir no momento em que alguém mais importante apareceu. A sala ficou muito silenciosa. Outros diplomatas e convidados observavam. Alguns pareciam envergonhados. Outros pareciam curiosos sobre o que aconteceria a seguir. O rosto do comandante Park empalideceu. Henry, parado perto da mesa de refrescos, parou com um copo a meio caminho da boca. Jake sentiu o calor subir no peito. Não era o tipo de raiva explosiva que faz as pessoas gritarem ou atirarem coisas. Era diferente. Era a raiva fria e clara de alguém que acabara de perceber que estava a ser tratado como se não valesse nada. Ele passara 3 dias a preparar-se para este momento. Tinha aprendido a língua dela, estudado a cultura dela e organizado tudo para tornar a visita dela confortável. E ela dispensara-o como se ele fosse um criado que tivesse terminado a sua tarefa e não fosse mais necessário. Por um longo momento, Jake não se mexeu. A sua mente passou rapidamente pelas opções disponíveis. Podia ficar ali parado e esperar que a princesa se lembrasse que ele existia. Podia limpar a garganta e tentar chamar a atenção dela de novo. Podia fazer uma piada para aliviar a tensão. Podia fingir que nada tinha acontecido e sair silenciosamente. Todas essas eram coisas que um diplomata poderia fazer. Todas essas eram maneiras de amenizar a situação e evitar constrangimento. Mas Jake Morrison não era apenas um diplomata. Ele também era um homem que fora criado pelo avô nas montanhas de Montana. O avô lhe ensinara muitas coisas, mas uma lição ficou gravada nele. Um homem que se respeita nunca aceitará ser tratado como menos que humano. E naquele momento, era exatamente assim que a princesa o tinha tratado. Não como uma pessoa, não como um colega diplomata, nem mesmo como um servo que merecia cortesia básica. Ela o tinha tratado como um móvel, algo a ser ignorado depois de ter servido ao seu propósito. Jake tomou sua decisão sem dizer uma palavra, sem qualquer anúncio, sem qualquer despedida ou explicação. Ele simplesmente se virou e caminhou em direção à saída. Seus passos eram firmes e calmos. Ele não se apressou, não saiu furioso, apenas se afastou como se tivesse outro lugar para estar, um lugar mais importante do que ficar numa sala onde claramente não era valorizado. Henry tentou interceptá-lo perto da porta. Jake, espere! Jake ergueu uma mão, um gesto gentil que demonstrava que apreciava a preocupação, mas que já tinha tomado a sua decisão. Henry recuou e Jake atravessou a porta. Ela fechou-se suavemente atrás dele e ele desapareceu. Dentro do salão de recepção, o silêncio era ensurdecedor. A princesa Zara continuou a sua conversa com o embaixador Vatt, aparentemente sem perceber que algo incomum havia acontecido. Mas todos os outros na sala entenderam. Eles acabavam de testemunhar algo que quase nunca acontecia na diplomacia galáctica. Alguém havia se afastado da realeza. Alguém tinha escolhido a dignidade pessoal em vez da necessidade política. E esse alguém era humano. A comandante Lisa Park ficou paralisada, a sua mente já a pensar no controle de danos que teria de fazer. Os olhos compostos do embaixador Vox arregalaram-se de surpresa, e ele estava apenas a ouvir parcialmente o que a princesa dizia. E algures na multidão, outros diplomatas de espécies mais jovens ou menos poderosas estavam a sentir algo que não sentiam há muito tempo. Uma estranha mistura de choque, medo e algo que poderia ser respeito. A comandante Lisa Park encontrou Jake nos seus aposentos 2 horas depois. Ele estava a arrumar uma pequena mala com roupas e itens pessoais. Os seus movimentos eram calmos e metódicos, como se estivesse a preparar-se para uma viagem rotineira para casa. Lisa fechou a porta atrás de si e ficou de braços cruzados. "O que está a fazer?" perguntou ela, embora já soubesse a resposta. "A fazer as malas", respondeu Jake simplesmente. "Estou a pedir licença. Licença imediata. Vou voltar para a Terra." Lisa sentiu o maxilar apertar. "Jake, não pode simplesmente sair no meio de um evento diplomático. Entendes o que fizeste? A princesa Zara é uma das visitantes mais importantes que já tivemos aqui. O apoio do Império Tallinn é crucial para a nossa adesão à Confederação." Jake fechou a mala e virou-se para ela. O seu rosto estava calmo, mas os seus olhos estavam firmes. Então talvez devessem ter enviado alguém que soubesse tratar as pessoas com respeito básico. "Ela estava a seguir os costumes da sua cultura", argumentou Lisa. "A nobreza é ensinada que eu não me importo."
interrompeu Jake calmamente. Não me importo se é a cultura deles. Não é a minha. Não vou sorrir e fingir que é aceitável ser tratado como se eu nem estivesse lá. Lisa respirou fundo, tentando controlar a sua frustração. Jake, eu sei que foi rude, eu sei que foi insultuoso, mas às vezes, neste trabalho, temos que engolir o nosso orgulho para o bem maior. A Terra precisa de aliados. Ainda somos novos na comunidade galáctica. Não podemos nos dar ao luxo de ofender espécies poderosas por algo assim. Jake pegou a sua mala e caminhou em direção à porta. Encontre outra pessoa para cuidar da visita da princesa. Para mim chega. Lisa observou-o partir e, por um momento, sentiu-se dividida entre o seu dever como comandante e a sua compreensão como ser humano. Parte dela queria ordenar que ele ficasse, mas outra parte, a parte que se lembrava por que ela havia entrado para o serviço diplomático, entendia exatamente por que Jake havia ido embora. A notícia do incidente se espalhou pelos canais diplomáticos com uma velocidade chocante. Na manhã seguinte, todos os embaixadores, todas as delegações e todos os escritórios políticos da Confederação já tinham ouvido a história. Um oficial humano havia abandonado a realeza de Thane. Alguns chamaram isso de corajoso, outros de tolice, outros ainda de imperdoável. Lisa passou o dia seguinte inteiro em reuniões tentando conter os danos. A delegação Tallinn estava oficialmente ofendida e exigia um pedido de desculpas. Várias das espécies mais antigas e poderosas da Confederação enviaram mensagens expressando sua decepção com a falta de treinamento diplomático adequado da humanidade. Mas havia outras mensagens também. Mensagens discretas de espécies menores, membros mais novos da Confederação. Essas mensagens eram diferentes. Elas parabenizavam a Terra por mostrar coragem. Diziam coisas como: gostaríamos de ter a coragem de fazer o mesmo. Enquanto isso, Jake estava em um ônibus espacial voltando para a Terra. Ele olhou pela janela para as estrelas e se perguntou se tinha acabado de encerrar a sua carreira. Talvez sim. Talvez ir embora tivesse sido a escolha errada politicamente, mas ele não conseguia se livrar da sensação de que tinha sido a escolha certa como ser humano. As palavras do seu avô ecoavam na sua mente. Um homem que se curva perante qualquer pessoa por qualquer motivo acabará por se curvar perante qualquer coisa. Em Unity Prime, a princesa Zara continuava a sua visita às instalações humanas. Mas algo tinha mudado, e isso confundia-a. O pessoal humano continuava a ser educado. Continuavam a curvar-se quando o protocolo assim o exigia. Continuavam a responder às suas perguntas e a mostrar-lhe as instalações. Mas o calor tinha desaparecido. Os sorrisos entusiásticos tinham desaparecido. Todos a tratavam com um profissionalismo frio e perfeito, e nada mais. Sarah percebeu essa mudança, mas não a compreendeu. Ela mencionou isso a Lady Serana, sua conselheira-chefe, durante um momento privado em seus aposentos. Os humanos parecem diferentes hoje, disse Sarah, franzindo ligeiramente a testa. Eles são educados, mas parecem distantes. Lady Sir, uma mulher Tallinn mais velha, com cabelos prateados e olhos sábios, olhou cuidadosamente para a jovem princesa. Vossa Alteza, lembra-se do oficial humano de ontem à noite? Aquele que estava a falar consigo quando o embaixador Vash chegou. Zelara pensou por um momento. Vagamente, por quê? Ele saiu da recepção depois de Vossa Alteza se virar para falar com o embaixador. Cuidadosamente. Ele saiu completamente da estação. Ele voltou para a terra. Zara pestanejou. Por que faria ele isso? Ele teve uma emergência? Sara fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Acredito, Vossa Alteza, que ele se sentiu desrespeitado pela forma como Vossa Alteza o dispensou. Despediu? Salara parecia genuinamente confusa. Eu não o despedi. Simplesmente vi o embaixador V e fui cumprimentá-lo. Isso talvez seja normal para nós, disse Serana gentilmente. Mas os humanos veem as coisas de maneira diferente. Eles têm sentimentos fortes sobre serem tratados com o que chamam de dignidade, independentemente da posição ou status. Solara sentou-se numa cadeira, ainda parecendo confusa. Ela fora criada num palácio onde todos sabiam o seu lugar. Nobres falavam com nobres. Os servos falavam com os servos. E quando alguém de posição superior aparecia, era perfeitamente aceitável parar de falar com alguém de posição inferior para se dirigir a ele. Isso não era rude. Era simplesmente assim que as coisas funcionavam. Como o humano poderia ter ficado ofendido com algo tão normal?
Naquela noite, o embaixador Tremvash solicitou uma reunião privada com a princesa Zelara. Ele era um ser antigo, com mais de 1000 anos, e havia servido à confederação durante a maior parte desse tempo. Ele conhecia a família de Zara há gerações. Quando ele entrou nos aposentos dela, ela o cumprimentou calorosamente, mas ele parecia sério. Vossa Alteza, disse ele com sua voz estridente, parecida com a de um inseto. Preciso falar com você sobre o incidente da noite passada. Zara suspirou. Você está se referindo ao oficial humano? Ainda não entendo por que todos estão fazendo tanto alarde sobre isso. Então sentou-se numa cadeira projetada para o seu corpo com antebraços. Esse é exatamente o problema, Vossa Alteza. Você não entende e precisa entender. Os humanos são diferentes da maioria das espécies da Confederação. Como assim? Perguntou Zara. Eles evoluíram sem uma hierarquia biológica clara. Então explicou. A maioria das espécies, incluindo os Tolene, tem sistemas naturais de domínio incorporados à nossa biologia. Compreendemos instintivamente que alguns indivíduos estão acima de outros. Mas os humanos desenvolveram-se de forma diferente. Criaram hierarquias artificiais baseadas em ideias como mérito, realização e acordo social. E como as suas hierarquias são artificiais, também podem ser contestadas e alteradas. Não vejo como isso é importante, disse Zara. Depois inclinou-se para a frente. É importante porque os humanos acreditam que cada indivíduo tem algo a que chamam valor inerente. Acreditam que o valor de uma pessoa existe independentemente da sua posição ou cargo. Quando se afastou do Capitão Morrison, não estava apenas a seguir o seu protocolo cultural. Da perspectiva dele, estava a dizer-lhe que ele não tinha valor, que não merecia nem mesmo a cortesia básica, e os humanos não toleram isso nem mesmo da realeza. Zara ficou em silêncio por um longo momento, processando essa informação. Soava estranho aos seus ouvidos. Cada indivíduo tem valor inerente. Como isso poderia ser verdade? Claramente, algumas pessoas eram mais valiosas do que outras. Uma princesa era mais valiosa do que um guarda. Um cientista era mais valioso do que um zelador. Isso era óbvio, não era? O que devo fazer? Zelara perguntou finalmente. Os olhos compostos de Ten a estudaram cuidadosamente. Isso depende de ti, Vossa Alteza, mas eu sugeriria que tentasses aprender sobre os humanos. Aprender realmente sobre eles. Não apenas os seus protocolos diplomáticos, mas como eles pensam, como eles veem o mundo. Pode ser esclarecedor. Depois que Ten saiu, Zelara ficou sentada sozinha em seus aposentos, pensando. Pela primeira vez na vida, ela começou a se perguntar se talvez, apenas talvez, houvesse mais a entender sobre o universo do que lhe haviam ensinado. E em algum lugar da Terra, Jake Morrison estava na fazenda do avô, olhando para as estrelas, imaginando se algum dia voltaria para Unity Prime ou se sua carreira entre as estrelas havia acabado. Jake estava em casa há 2 semanas quando a comandante Lisa Park chegou ao rancho do seu avô em Montana. Ele estava a consertar uma cerca no pasto dos fundos quando viu o carro dela subindo a longa estrada de terra. Ele enxugou o suor da testa e caminhou para encontrá-la. Lisa saiu do carro e olhou ao redor para as montanhas e os campos abertos. Lugar lindo, disse ela. É o meu lar, respondeu Jake. Ele pousou as ferramentas e apontou para a casa. Quer um café? Sentaram-se na varanda a beber café e a observar o gado a pastar ao longe. Durante algum tempo, nenhum dos dois falou. Finalmente, Lisa quebrou o silêncio. A sua demissão não foi aceite, disse ela. Jake olhou para ela surpreendido. O quê? Há uma grande conferência a decorrer em Vixara Prime, continuou Lisa. O Grande Conselho está a reunir-se para discutir a candidatura da Terra à adesão e pediram especificamente que tu participes. Por que eles me querem lá? Perguntou Jake. Eu insultei uma princesa. Saí de um evento diplomático. Eu deveria ser a última pessoa que eles gostariam de ver. Lisa sorriu levemente. Eu também pensei isso. Mas algo interessante aconteceu. A tua pequena saída iniciou um debate. Um grande debate. Algumas das espécies poderosas estão zangadas e querem que sejamos punidos. Mas outras, incluindo algumas vozes surpreendentes, estão a dizer que a perspectiva da humanidade sobre dignidade pode ser exatamente o que a Confederação precisa. Jake ficou em silêncio por um momento. Posso perguntar-te uma coisa? Claro. Achas que fiz a coisa errada? Lisa olhou para as montanhas.
Como teu comandante, sim, colocaste a nossa missão diplomática em risco, mas como ser humano, ela virou-se para olhar para ele. Não, acho que mostraste a eles que temos limites que não ultrapassamos, nem mesmo por ganhos políticos. E talvez eles precisassem ver isso. Jake respirou fundo. Se eu voltar, terei que pedir desculpas? Não, disse Lisa com firmeza. Vais fazer o teu trabalho. Vais representar a humanidade, mas não vais pedir desculpas por ter padrões. 3 dias depois, Jake se viu a bordo de uma nave de transporte rumo a Vestara Prime. A enorme estação espacial era o coração político da Confederação Galáctica. Milhares de delegados de centenas de espécies viviam e trabalhavam lá. A estação era tão grande que tinha os seus próprios sistemas climáticos e florestas artificiais. Quando Jake chegou, foi-lhe atribuído um alojamento na ala diplomática. Na sua primeira manhã, ele foi dar um passeio para clarear a mente antes do início das sessões da conferência. Ao virar uma esquina num dos jardins da estação, deparou-se com a princesa Zara. Ambos pararam. Por um momento, nenhum dos dois falou. A assistente de Sarah ficou atrás dela, observando atentamente. Jake podia ver a expectativa nos olhos deles. Eles achavam que ele se curvaria e pediria desculpas, ou talvez mostrasse raiva e fizesse uma cena. Jake não fez nenhuma das duas coisas. Ele simplesmente acenou com a cabeça educadamente e disse: Vossa Alteza, no mesmo tom que usaria com qualquer outro delegado. Então, continuou a andar. Solara ficou paralisada por um momento. Não era isso que ela esperava. Passara as últimas 2 semanas a pensar em Jake Morrison, a estudar a cultura humana, a assistir aos seus filmes e documentários. Ela esperava raiva ou humilhação. Esse profissionalismo calmo era de alguma forma pior. Sugeria que Jake simplesmente tinha seguido em frente, que ela nem sequer valia mais a pena ficar chateado. As sessões da conferência foram intensas. A sala principal era enorme, com assentos dispostos em círculos para que todas as delegações pudessem ver todas as outras. No centro, havia uma plataforma de oratória, onde os delegados podiam se dirigir a toda a Assembleia. O debate sobre a adesão da Terra rapidamente se tornou um debate sobre as ações de Jake. Um embaixador ancião do coletivo Zitiano, uma espécie que estava no espaço há 10.000 anos, falou por quase 1 hora sobre a importância de respeitar as hierarquias e os perigos de permitir que espécies mais jovens desafiassem seus superiores. Quando chegou a vez de Jake falar, ele caminhou calmamente até a plataforma. Ele havia preparado suas palavras cuidadosamente. Ele não atacaria a cultura de ninguém. Ele não defenderia suas ações como moralmente superiores. Ele simplesmente apresentaria uma perspectiva diferente. Ilustres delegados, Jake começou a falar na língua galáctica comum. Quero falar-vos sobre algo que nós, humanos, chamamos de respeito mútuo. É diferente do respeito hierárquico que muitas das vossas culturas praticam. Respeito mútuo significa que ambas as partes numa interação reconhecem uma à outra como dignas de cortesia básica, independentemente do seu poder ou estatuto. Ele fez uma pausa e olhou ao redor da câmara. Não estou a pedir a ninguém que abandone a sua cultura. Quando visitamos os vossos mundos, seguimos os vossos protocolos. Curvamo-nos quando vocês se curvam. Usamos os vossos títulos e observamos os vossos costumes, mas pedimos a mesma cortesia. Quando visitam o espaço humano, esperamos que reconheçam que os nossos valores, mesmo que diferentes dos vossos, são legítimos. Respeito não significa concordância, continuou Jake. Significa reconhecimento. Significa reconhecer que a outra parte tem perspectivas e valores que são importantes, mesmo que não sejam os mesmos que os vossos. Na história diplomática humana, negociamos com sucesso com milhares de culturas diferentes, mantendo este princípio. As nossas estatísticas mostram que as missões diplomáticas humanas têm taxas mais baixas de escalada de conflitos do que a média galáctica. O discurso foi calmo, bem pesquisado e cuidadosamente redigido. Jake não mencionou a princesa Zara pelo nome. Não precisava. Todos na Câmara sabiam exatamente do que ele estava a falar. A princesa Zelara assistia da galeria dos observadores. Pela primeira vez na vida, sentiu algo que nunca tinha experimentado antes. Vergonha genuína. Não era o embaraço de ter sido apanhada a infringir uma regra, mas uma vergonha real por ter magoado alguém que não merecia. Naquela noite, houve uma recessão diplomática.
Jake estava a falar com o embaixador Tenvok sobre os programas de investigação da Terra quando a princesa Zara se aproximou deles. Desta vez, ela esperou por uma pausa na conversa antes de falar. Desta vez, quando Jake se virou para a cumprimentar, ela fez algo sem precedentes para a realeza de Thorn. Capitão Morrison, embaixador Vast, disse ela educadamente. Posso participar da conversa? Jake ficou surpreso, mas manteve a compostura. Ele acenou com a cabeça e apontou para uma cadeira vazia próxima. Zara sentou-se e, pela primeira vez, eles tiveram uma conversa de verdade. Ela fez perguntas sobre os conceitos humanos de dignidade e igualdade. Suas perguntas mostravam que ela estava estudando, realmente estudando a cultura humana. Tenho assistido aos seus filmes históricos, disse Sarah. Aqueles sobre os movimentos pelos direitos civis. Acho-os fascinantes, mas também confusos. Por que pessoas comuns desafiariam instituições poderosas? Elas não entendiam os riscos? Jake pensou cuidadosamente na sua resposta. Elas entendiam perfeitamente os riscos, mas acreditavam que ser tratado com dignidade valia o risco. Elas acreditam que algumas coisas são mais importantes do que segurança ou conforto. Como o quê? Perguntou Selara. Como o respeito próprio, disse Jake simplesmente. Como ser capaz de se olhar no espelho e saber que não aceitou ser tratado como menos que humano. Selara ficou em silêncio por um momento, processando isso. Então, um alarme de emergência soou por toda a estação. As luzes mudaram para um alerta vermelho. Uma voz no intercomunicador anunciou que uma nave de pesquisa humana havia sido atacada por piratas num sistema próximo. A nave estava danificada e à deriva, e a tripulação estava em perigo. Jake levantou-se imediatamente, com o rosto tenso. A nave de pesquisa transportava o seu amigo, o Dr. Henry Cole, juntamente com vários outros cientistas. As naves de patrulha da Confederação mais próximas estavam a horas de distância. A mente de Jake correu pelas possibilidades. A delegação humana tinha uma pequena nave de escolta, mas ela não foi projetada para operações de combate ou resgate. Antes que alguém pudesse impedi-lo, Jake virou-se para a comandante Park. Eu me ofereci para liderar uma missão de resgate. Então, a princesa Sarah falou, e suas palavras surpreenderam todos na sala. O meu iate está equipado com escudos e armas avançadas. Se o capitão Morrison aceitar a minha ajuda, emprestarei a minha nave para a missão de resgate. Jake olhou para ela, vendo algo novo nos seus olhos violeta. Determinação e talvez, apenas talvez, o início de uma compreensão. Ele acenou com a cabeça uma vez. Então vamos, disse ele. O iate da princesa Salara era lindo. As paredes internas brilhavam com metal polido e os controles eram cobertos por luzes que mudavam de cor. Jake estava no centro de comando com vários oficiais de segurança humanos, Lady Srana e um esquadrão de guardas reais. A tensão no ar era palpável. Eles eram uma equipa improvável, reunida pela crise. Jake espalhou um mapa holográfico sobre a mesa. Ele mostrava a localização da embarcação de pesquisa danificada e os 3 navios piratas que a cercavam. Os piratas eram de um grupo chamado Corvette Raiders, criminosos que capturavam pessoas para vender como resgate, em vez de matá-las. Isso significava que o Dr. Cole e os outros cientistas provavelmente ainda estavam vivos. Mas o tempo estava a esgotar-se. Eis o que faremos, disse Jake apontando para o mapa. Os navios piratas não reconhecem as marcas reais neste iate. Para eles, parece um navio de transporte caro. Vamos usar isso. Aproximamo-nos como se fôssemos um navio civil perdido. Quando eles se moverem para nos interceptar, atacamo-los com golpes precisos para desativar as suas armas e motores. Enquanto eles estiverem confusos, uma equipa de abordagem evacuará os investigadores. Um dos guardas, um guerreiro alto com armadura azul, falou. Ele estava cético em seguir ordens humanas, mas fez uma boa pergunta sobre as frequências dos escudos. Jake ouviu, ajustou o plano com base na sugestão do guarda e agradeceu-lhe. O guarda pareceu surpreendido, depois acenou com a cabeça em sinal de respeito. A princesa Zelara observou essa interação com atenção. Ela tinha sido educada em teoria militar nas melhores escolas, mas nunca tinha visto um combate real. Ela certamente nunca tinha visto um comandante pedir a opinião de subordinados e realmente usá-la. No seu mundo,
As ordens fluíam de cima para baixo, mas a maneira de Jake parecia obter melhores resultados. O iate saiu do hiperespaço perto do navio de pesquisa danificado. Os 3 navios piratas imediatamente os detectaram e começaram a se mover para interceptá-los. Jake deu ordens calmas ao capitão do iate, que as seguiu com precisão. Os escudos do iate foram ativados assim que o primeiro navio pirata disparou. A batalha foi breve, mas intensa. Os escudos superiores do iate resistiram facilmente às armas dos piratas. O fogo de resposta das armas do iate incapacitou rapidamente 2 dos 3 navios hostis, mas o terceiro navio pirata conseguiu agarrar um navio de pesquisa com um feixe de tração e começou a puxá-lo em direção a um campo de asteroides próximo. Jake praguejou baixinho. Se eles entrarem nesse campo de asteroides, vamos perdê-los. Ele tomou uma decisão rápida. Ele pegaria uma nave de embarque com 4 oficiais de segurança humanos e 2 guardas que se voluntariaram. Eles interceptariam o navio de pesquisa antes que os piratas pudessem prendê-lo. Era perigoso, possivelmente suicida, mas era a única maneira de salvar o cientista a tempo. Jake estava indo para a nave quando a princesa Zara o impediu. Eu vou com você. Lady Sar parecia horrorizada. Vossa Alteza, isso é muito perigoso. Não pode fazer isso. Eu posso e vou fazer, disse Zara com firmeza. Ela olhou para Jake. Essas pessoas estão a arriscar as suas vidas pelos seus amigos. Como posso pedir que corram riscos que eu não estou disposta a correr? Se quero entender os humanos, preciso ver o que os motiva em momentos como este. Jake estudou o rosto dela por um momento, depois assentiu. Fique perto da Lady Sar e faça exatamente o que mandarmos, sem discussões. A nave de embarque correu em direção à nave de pesquisa. Eles atracaram com um forte estrondo que abalou todos dentro da nave. Jake foi o primeiro a passar pela câmara de descompressão com a arma em punho. O corredor à frente estava escuro e cheio de fumo. Faíscas caíam dos painéis danificados do teto. A nave estava a desmoronar-se. Eles moveram-se rapidamente pelos corredores, lutando contra 2 grupos de piratas. A luta foi rápida e brutal. Jake moveu-se com eficiência treinada, seu treinamento militar evidente em cada ação. Zelara ficou atrás de Lady Sir, mas seus olhos estavam arregalados, absorvendo tudo. Aquilo era real. Era imediato e visceral de uma forma que sua vida protegida nunca a havia preparado. Eles encontraram o Dr. Cole e os outros pesquisadores barricados no laboratório da nave. Cole estava ferido, baleado no ombro, mas consciente. Quando viu Jake, ele conseguiu esboçar um sorriso fraco. Demoraram bastante, disse Cole, com a voz tensa. Tive que fazer uma entrada triunfal, respondeu Jake, já verificando o ferimento de Cole. Você consegue andar? Se a alternativa é ficar aqui, eu corro, disse Cole. Eles começaram a evacuar os investigadores, mas então uma explosão sacudiu a nave. A nave pirata havia sido atingida por tiros do iate de Zara. Em seus últimos suspiros, ela estava arremessando a nave de pesquisa, com ela em direção a um grande asteroide. Os sensores mostravam que o casco estava a falhar. Tinham minutos, talvez menos. Jake olhou para as leituras e praguejou. Precisamos cortar a conexão do feixe de tração manualmente. Alguém tem que sair e cortar a ligação. Ele começou a procurar um fato espacial, mas a princesa Zelara o impediu. Ela apontou para o seu gerador de escudo pessoal, um pequeno dispositivo no cinto. A minha tecnologia de escudo é mais avançada do que os vossos fatos espaciais. Ela disse que pode ser adaptada para exposição temporária ao vácuo. E eu sou menor do que você. Posso alcançar o ponto de ligação mais facilmente. Jake começou a discutir, mas Zara já estava a ativar os protocolos de vácuo do seu fato. Você disse para fazer exatamente o que eu mandar. Agora estou a mandar. Esta é a maneira mais rápida. Antes que alguém pudesse detê-la, ela se dirigiu para a câmara de descompressão. Jake ligou as câmaras externas e observou com o coração batendo forte. Ele viu Zara emergir no casco danificado, o vácuo do espaço ao seu redor. O seu escudo brilhava fracamente, protegendo-a do frio e da falta de ar. Mas os seus movimentos eram desajeitados, sem prática. Ela provavelmente nunca tinha feito nada fisicamente difícil em toda a sua vida. Solara rastejou ao longo do casco em direção à conexão do feixe de tração. As suas mãos tremiam enquanto ela prendia o cortador de plasma à ligação. O asteroide estava a aproximar-se.
A nave pirata estava girando fora de controle. Ela tinha segundos. O cortador de plasma foi ativado e a ligação começou a derreter. Zara segurou-se com força, respirando ofegante dentro do seu escudo. A conexão se rompeu no momento em que a nave pirata colidiu com o asteroide. A onda de choque da explosão o atingiu como um martelo. Jake observou horrorizado enquanto o escudo de Zara piscava e rachava. A explosão a lançou para longe do casco, girando pelo espaço. O escudo dela estava a perder energia. O ar estava a vazar por uma rachadura no gerador. Ela ia morrer. Jake não pensou duas vezes. Ele pegou um propulsor de emergência, trancou o capacete e se lançou para fora da câmara de descompressão. O frio do espaço o atingiu como uma parede, mas ele ignorou. Ele acionou os propulsores, empurrando-se em direção à forma cambaleante de Zara. Ela estava desorientada, em pânico, ficando sem ar. Jake a agarrou, envolvendo-a com os braços. Ele ativou o propulsor novamente, empurrando os dois de volta para a nave de pesquisa. Os olhos de Zara estavam arregalados de medo por trás do escudo. Jake podia ver o medidor de oxigênio no gerador dela caindo rapidamente. Eles não iriam conseguir a tempo. Mas então Lady Srana apareceu na câmara de descompressão, segurando uma corda de resgate. Ela a jogou com precisão perfeita e Jake a agarrou. Ela os puxou com a mão mais rápido do que os sistemas automáticos teriam conseguido. Eles caíram pela câmara de descompressão no momento em que o escudo de Zara falhou completamente. Sentaram-se no chão do compartimento de carga da nave, ambos tremendo de adrenalina. Os cientistas resgatados estavam a ser carregados a bordo. Lady Sar estava a verificar se Zelara tinha ferimentos. Tudo era caos e barulho. Mas naquele momento, Zara olhou para Jake e seus olhos violeta estavam diferentes. Mudados. Obrigada, disse ela baixinho. Obrigada por vir atrás de mim. Jake ainda estava recuperando o fôlego com o coração acelerado. Isso é o que você faz pelas pessoas da sua equipe. Pessoas da sua equipe, não súditos, não subordinados, não pessoas abaixo de você na hierarquia. Equipe. A palavra implicava em iguais a trabalhar juntos. Naquele momento, exausta, assustada e estranhamente eufórica, a princesa Zelara compreendeu pela primeira vez o que Jake estava a tentar explicar sobre a dignidade humana. Não se tratava de tratar todos de forma idêntica. Tratava-se de reconhecer que todas as pessoas tinham valor, que todas as pessoas mereciam respeito básico, independentemente da sua posição. O vai-vem atracou no iate. O Dr. Cole e os outros cientistas foram levados para a enfermaria. A princesa Zelara sentou-se nos seus aposentos, ainda usando o seu gerador de escudo danificado, pensando em tudo o que tinha acontecido. Ela arriscou a sua vida hoje. Pela primeira vez, ela fez algo perigoso, algo que importava, algo que ajudou outras pessoas e foi diferente de tudo o que ela tinha experimentado na sua vida protegida no palácio. Parecia real. A notícia da missão de resgate espalhou-se pela confederação mais rápido do que qualquer um esperava. As imagens da princesa Atalene a trabalhar ao lado de oficiais humanos para salvar vidas capturaram a imaginação do público. A história já não era sobre diplomacia ou política. Era sobre pessoas a ajudar pessoas, independentemente da espécie ou posição social. E isso era algo que todos podiam compreender. Quando o Grande Conselho retomou as suas sessões em Vexero Prime, o ambiente tinha mudado. O debate sobre a adesão da humanidade era agora diferente. O incidente entre Jake e a princesa Zara já não era visto como um fracasso diplomático. Em vez disso, era visto como o início de algo importante, um processo de aprendizagem que beneficiou ambos os lados. A princesa Zara solicitou permissão para se dirigir ao conselho. Esse era o seu direito como membro da realeza visitante, mas ela nunca se preocupara em usá-lo antes. Agora, de pé na plataforma central com milhares de olhos a observá-la, sentiu-se nervosa pela primeira vez na vida, mas tinha algo importante a dizer. Honrados membros do conselho, ela começou a falar com voz clara e forte. Estou hoje diante de vocês não para defender as minhas ações ou exigir desculpas. Estou aqui para reconhecer que estava errada. Um murmúrio percorreu a sala. A realeza nunca admitia erros publicamente. Isso era algo sem precedentes. Fui ensinada que o respeito vem do poder. Zara continuou. Essa cortesia é algo que os fortes concedem aos fracos como um privilégio, não como um direito. O capitão Morrison mostrou-me que o respeito verdadeiro,
aquele que constrói confiança e permite a cooperação, flui em todas as direções. Ele não me respeitou menos por eu ser poderosa. Eu o respeitei menos porque estava cega pela minha própria arrogância. Essa foi a minha falha, não a dele. Ela fez uma pausa e olhou ao redor da sala. Alguns rostos mostravam aprovação. Outros mostravam choque, mas todos estavam a ouvir. A humanidade nos oferece algo de que precisamos, disse Zara. Não porque eles são melhores do que nós, mas porque eles veem as coisas de maneira diferente. Eles podem ajudar a preencher as lacunas entre as nossas várias culturas, entre espécies hierárquicas e igualitárias, entre civilizações antigas e novas. Eles podem nos ensinar que diferente não significa errado. Exorto este conselho a conceder à Terra o estatuto de membro de pleno direito e a aprender com o que eles têm para oferecer. O discurso terminou e Zara voltou para o seu lugar. A sala explodiu em discussão. O embaixador Tim Vok, que vinha discretamente angariando apoio para um compromisso, viu a sua oportunidade. Ele propôs uma nova estrutura para a adesão da Terra. A humanidade receberia o estatuto de membro pleno na Confederação, mas com um papel especial como elo cultural, ajudando a construir o entendimento entre diferentes tipos de civilizações. A votação foi renhida, mas a proposta foi aprovada. A Terra deixou de ser um membro provisório, passou a ser membro pleno da Confederação Galáctica, com um mandato único que reconhecia a sua perspectiva sobre dignidade e respeito mútuo como valiosa. Não era exatamente o que o governo da Terra esperava. Eles queriam ser aceitos sem condições, mas a comandante Park e a sua equipa reconheceram isso como uma vitória significativa. Eles tinham se juntado à comunidade galáctica, mantendo os seus valores fundamentais. Nos dias seguintes à votação, Jake e a princesa Zelara encontraram-se várias vezes. A relação deles tinha evoluído de hostil para profissional e para algo que se assemelhava a uma amizade genuína. Eles conversaram sobre as suas diferentes culturas, as suas diferentes maneiras de ver o mundo. Zara pediu a Jake que lhe ensinasse mais sobre a filosofia e a história humanas, não por motivos diplomáticos, mas porque estava genuinamente curiosa. Uma noite, eles sentaram-se juntos num dos jardins da estação. As árvores artificiais balançavam com uma brisa fabricada e as luzes acima imitavam o pôr do sol. Zelara virou-se para Jake com uma expressão pensativa. "Posso lhe contar uma coisa?" perguntou ela. "Claro", respondeu Jake. Quando se afastou naquele dia, fiquei confuso e indiferente. Achei que estava a ser infantil. Mas olhando para trás agora, percebo que foi a coisa mais respeitosa que alguém já fez por mim. Jake olhou para ela surpreso. "Como assim? Você me tratou como alguém capaz de entender as consequências", explicou Zelara. "Como alguém que poderia aprender com o fracasso. Todos os outros na minha vida ou concordam com tudo o que digo ou conspiram e tramam pelas minhas costas. Mas tu apenas respondeste honestamente ao meu comportamento. Estabeleceste um limite. Mostraste-me que o respeito tem de ser mútuo. Isso foi um presente, mesmo que eu fosse demasiado tola para reconhecê-lo na altura." Jake ficou em silêncio por um momento. "O meu avô disse-me uma coisa quando eu era jovem. Ele disse que a marca de uma boa pessoa não é nunca cometer erros, é estar disposto a reconhecê-los, aprender com eles e fazer melhor." Zara sorriu. Era um sorriso verdadeiro, caloroso e genuíno. Ela tinha praticado isso com Lady Sar, aprendendo a mostrar emoções mais abertamente, como os humanos faziam. Ela pegou um pequeno caderno e anotou as palavras do avô de Jake. "Tenho mantido um diário da sabedoria humana", disse ela, mostrando-lhe as páginas cheias de citações e observações. Lady Srana diz: "Estou a ficar obcecada, mas acho que finalmente estou a aprender o que deveria ter sido ensinado desde o início." Antes de deixar Vix Prime, Zelara fez um pedido incomum. Ela queria visitar a Terra, não como uma princesa em uma visita oficial, mas como uma estudante. Ela queria aprender sobre a cultura humana em primeira mão, viver entre eles, entendê-los melhor. A corte ficou escandalizada, mas Zara estava determinada, e Jake concordou em ser um dos seus guias. "Vou tratá-la como qualquer outro estudante", Jake avisou-a. "Isso significa grandes expectativas e feedback honesto." Sem tratamento especial, Sarah sorriu novamente. "Eu não gostaria que fosse de outra forma." 6 meses depois, Jake estava numa sala de reuniões em Unity Prime.
Ele estava a treinar um novo grupo de diplomatas humanos que estavam prestes a começar missões em toda a Confederação. Esses jovens oficiais pareciam nervosos e ansiosos, assim como ele havia sido anos atrás. Jake sabia que tinha lições importantes a compartilhar com eles. Deixem-me contar uma história, Jake começou, sobre uma princesa, um erro e o que aprendi sobre dignidade. Ele contou-lhes sobre ter saído da recepção, sobre a controvérsia que se seguiu, sobre a missão de resgate e a conferência. Os jovens diplomatas ouviram com os olhos arregalados. Quando ele terminou, um deles levantou a mão. Senhor, teve medo de que sair dali acabasse com a sua carreira? Terrível, admitiu Jake, mas tinha mais medo da pessoa em que me tornaria se ficasse e fingisse que estava tudo bem. Outro oficial falou. Então, devemos sempre defender-nos, não importa o custo. Não exatamente, disse Jake. A diplomacia consiste em encontrar pontos em comum e construir pontes. Mas há algumas coisas em que nunca se deve ceder. O respeito próprio é uma delas. A galáxia tem milhares de espécies, milhões de culturas, todas com ideias diferentes sobre hierarquia e respeito. O nosso trabalho não é mudá-las ou mudar-nos para nos adequarmos a elas. O nosso trabalho é encontrar pontos em comum onde o respeito mútuo, seja qual for a forma como cada cultura o entende, se torne possível. Quando Jake terminou a reunião, uma mensagem apareceu no seu dispositivo pessoal. Era da princesa Zara, que estava na Terra a estudar filosofia política humana numa universidade na Califórnia. A mensagem incluía uma foto dela sentada numa sala de aula com outros estudantes, vestindo roupas casuais humanas, sem guardas ou funcionários à vista. O texto dizia simplesmente: aprendendo a fazer parte de uma equipa. Obrigada por me ensinar que isso era possível. Jake sorriu e guardou a mensagem. Então, olhou pela janela para a terra abaixo. O planeta azul e verde parecia pequeno e frágil do espaço, mas era o seu lar. E agora, finalmente, era o lar de algo mais do que apenas humanos. Era o lar de uma ideia que se espalhava lentamente pela galáxia. A ideia de que dignidade e respeito não eram privilégios a serem concedidos pelos poderosos, mas direitos que pertenciam a todos. A confederação era vasta e antiga, com tradições que remontavam a milhares de anos. A mudança não viria rápida ou facilmente, mas viria. E tudo tinha começado porque um humano se recusou a comprometer a sua dignidade. E uma princesa estava disposta a aprender por que isso era importante. Quando Jake saiu da sala de reuniões e caminhou pelos corredores da Unity Prime, passou por diplomatas de uma dúzia de espécies diferentes. Alguns acenaram para ele, outros cumprimentaram-no calorosamente. Alguns até perguntaram sobre a princesa Salara e os seus estudos na Terra. A atmosfera mudou lenta e cuidadosamente, mas, sem dúvida, a Confederação estava a aprender que poderia haver mais de uma maneira de mostrar respeito, que hierarquia e igualdade não precisavam ser inimigas, que perspectivas diferentes podiam fortalecer em vez de dividir. Jake Morrison afastou-se de uma princesa porque ela o tratou como se ele não fosse importante. Ao fazer isso, ele inadvertidamente iniciou uma conversa que a galáxia precisava ter sobre dignidade, respeito e o valor de cada indivíduo, independentemente do seu poder ou posição. Era uma ideia muito humana, mas estava a espalhar-se. E talvez, apenas talvez, o universo estivesse a tornar-se um lugar um pouco melhor por causa disso. Fim.